A paz do Senhor Jesus Cristo. Galera do Ide aos Confins, muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Hoje nós vamos falar de ferramenta. Bom, galera, lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 5, a palavra nos diz assim: Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu Senhor! Ele gritou assim porque o machado era emprestado. Para que a gente entenda, vamos analisar o contexto, o cenário, a história, o fato que estava acontecendo aqui. Então o profeta Eliseu, ele reuniu alguns discípulos, alguns aprendizes e foi ao pé do Rio Jordão para cortar tronco, cortar árvore, para voltar para o acampamento, levantar uma tenda mais segura, mais confortável, com mais espaço para que todos pudessem se alocar bem ali dentro. Chegando lá, dos aprendizes do profeta Eliseu, algum dos discípulos do profeta Eliseu, deixa o martelo cair no rio. É interessante que o profeta Eliseu, ele lança uma palavra e algo sobrenatural acontece. Esse martelo, ele flutua. Só que até chegar nesse ponto, existem alguns detalhes que a Bíblia me dá. A Bíblia, ela cita, por exemplo, esse rapaz, ele não fez a manutenção desse material que ele tinha em mãos, desse martelo. A Bíblia não cita explicitamente, mas nos leva a entender, pelo fato do martelo ter caído na água, que ele não fez a manutenção correta desse material. Aí o Espírito Santo de Deus já ministra ao meu coração e ao teu coração. Será que a gente tem feito a manutenção correta das ferramentas que Deus tem colocado em nossas mãos? Será que nós temos utilizado as ferramentas que Deus nos proporciona? Será que a gente tem sido ferramenta nas mãos de Deus? E será que a gente está com a nossa manutenção em dia? É interessante que às vezes nós temos diversas oportunidades, maneiras, estratégias de falar de Jesus. Mas será que a gente tem realmente feito, praticado, falado, exercido? Será que temos sido utensílio na mão de Deus? Será que a nossa ferramenta está alinhada? Será que nós estamos de acordo com a vontade de Deus? Porque também não adianta a gente ser ferramenta, mas não ter intimidade com a atividade. É isso que nos leva a entender na passagem. Essa pessoa, esse discípulo, ele estava com uma ferramenta nas mãos, mas ele não tinha intimidade com a atividade que ele estava exercendo. E para que a gente fale de Jesus, para que a gente anuncie o reino, para que a gente proclame o evangelho nessa terra, é preciso ter intimidade com a Bíblia. A Bíblia, ela é a nossa maior ferramenta, é o nosso ponto de referência, ela é o nosso ponto de partida. Se a gente não tiver intimidade com a Bíblia, se a gente não usar a Bíblia como a nossa maior ferramenta, a gente não pode se considerar um cristão apto a falar de Jesus. Eu sei que é duro essa frase, eu sei que é difícil para algumas pessoas entenderem isso, mas é a verdade. Nós temos que ter intimidade, nós temos que examinar as Escrituras, temos que estar preparado em tempo e fora de tempo para anunciar o Evangelho. E a nossa ferramenta é a Bíblia. E se a nossa ferramenta estiver em dia, se ela estiver com a manutenção feita, em perfeitas condições, nós vamos ser aptos a exercer essa função na terra. E mesmo se um dia a nossa ferramenta caia por algum motivo, por alguma dificuldade, ou então por alguma situação e até mesmo por permissão de Deus para um ensinamento, para algo que nós precisamos aprender, que a gente tenha a inteligência e que a gente tenha o discernimento de saber como o profeta Eliseu usou uma palavra para fazer o machado flutuar. Deus, ele lança uma palavra na nossa vida e faz o sobrenatural acontecer. Fazem as ferramentas que estão enterradas, as ferramentas que estão esquecidas, que estão lá no fundo do rio, submergir. Fazem essas ferramentas flutuarem novamente. E hoje, como um profeta de Deus, eu profetizo na tua vida todas as ferramentas que estão estacionadas, que estão no fundo do rio, que estão esquecidas, que talvez estejam enterradas, como os talentos, como diz lá em Mateus 25, todas essas ferramentas, habilidades, estratégias, todas essas vontades, sonhos, que são projetos de Deus, que estão na tua vida e que estão talvez esquecidos, que eles flutuem novamente, que eles surjam novamente na tua vida e que você seja uma ferramenta sadia nas mãos de Deus para anunciar o Evangelho da graça, para anunciar o Evangelho que me deu a oportunidade de ser um novo ser, de ser uma nova pessoa, que deu a oportunidade de você ter uma nova chance nessa terra. Então que eu possa ser ferramenta, que você possa ser ferramenta, que nós possamos utilizar tudo à nossa volta para anunciar o nome de Jesus.
que é preciso e que a tua vida seja tocada, amém? Eu me sinto honrado em fazer um vídeo para o canal de vocês, que Deus possa vir abençoar e crescer esse projeto grandemente, que as pessoas aqui de Portugal tenham uma vida edificada através do que vocês postam, do que fazem, as atividades que vocês exercem. Sigam lá, pessoal, ide aos confins.